Pessoal, a questão dos transtornos de personalidade, né? Primeiro é importante a gente entender o que é personalidade, né? O que nos norteia contra isso. Que na verdade, muitos de nós conhecemos a personalidade como sendo uma forma do caráter de alguém, né? Então, a personalidade ela é formada através daquele tripé, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou no primeiro dia de aula, né? Todo indivíduo ele é formado, né? Ele é o produto da soma, né? Ou da interferência desses três fatores aqui. Então eu tenho uma genética, né? Por isso que muitas vezes a gente briga mais com o pai ou com a mãe ou com um determinado irmão. E aí quando a gente vai reclamar, alguém fala assim, você está reclamando que você é igual a ele, né? Então assim, a gente tende a brigar, a discutir com aqueles que são mais parecidos com a gente. Por quê? Porque a gente vê os nossos defeitos do que outra pessoa, né? Então a gente tem a questão genética, a gente tem a questão do meio em que eu vivo, né? E essa soma que faz quem eu sou. Então, como eu vou ver a vida, né? Como eu vou interagir com esse meio. Então, por exemplo, agora lá no HD, uma residente pediu para eu entrar com ela, doutora, a paciente está dizendo que vai bater em mim, estou com medo, não sei o que, enfim. Eu entrei com ela e a paciente era até planista. E aí, quando eu comecei a conversar com a paciente, uma paciente que foi internada por uso de drogas, né? E aí ela fala, eu quero álcool, eu estou preocupada com a minha filha. E aí eu falei assim, a sua filha está com quem? Está com o meu irmão, a casa sola, enfim. Aí de repente eu falei assim, pois você não acha melhor você ficar aqui, se tratar, né, cuidar, porque como que você vai sair e cuidar da sua filha? Você já imaginou se a sua filha também... Não, ela falou assim, não, mas é porque a boca de fumo é da minha casa. Aí eu falei assim, mas como assim? Você é a traficante? Ela, não, meu irmão. E quando eu quero, eu compro dele. Então, imagina. Né? Isso daqui, o meio em que ela vive é totalmente um meio favorável. Aí ela pegou e falou, ela começou a falar da filha. Eu falei assim, então, pensa na sua filha. Você quer que a sua filha viva essa mesma vida? Não é melhor a gente cuidar? Não, mas minha filha também já usa droga. Ela só não cheira, ela usa maconha, usa não sei o quê. Então veja, olha como isso é complexo, né? Porque é o meio se sobrepondo duas vezes, né? É a genética do processo, é uma série de coisas. Então assim, eu tenho uma mãe que geneticamente tem uma propensão à dependência, eu posso ter 50% dessa propensão. A personalidade leva a isso, né? E muitas vezes eu meio ainda mais. Então é alguém que é muito difícil eu determinar que essa pessoa seja diferente desse contexto que ela vive, né? Em contrapartida, muitas vezes, né, tem pessoas que conseguem, se eu estava até conversando com uma pessoa que é um representante comercial de marca de remédio, estava falando que ele sobrevive sozinho desde os 13 anos. Aí até uma amiga falou, nossa, como assim? Como você conseguia alugar casa? Como você... cidade pequena, interior, as pessoas trabalhavam, pagavam o meu quartinho. Depois teve um anjo aí que apareceu na minha vida, que me adotou como tipo, um sobrinho. Esse cara fez, inclusive, faculdade federal, no Acre e tudo mais. Então, quer dizer, é muito complexo, porque assim, apesar de ele estar sozinho, sem ninguém, ele teve ali características e conseguiu sair bem desse meio, né? Então isso aqui nos determina muito e por isso que é a mesma coisa, vocês acham que não, mas por exemplo, vocês estão aqui, né? A faculdade não vai determinar muita coisa da vida futura de vocês, vai determinar muita coisa da vida futura de vocês. Vocês vão se espelhar em alguns professores, em algumas pessoas, em algumas histórias. É impressionante, assim, ó. Daqui a uns anos, vocês vão se encontrar na formatura de 10 anos. Aí vocês vão ter uma tendência a lembrar mais de quem? Os professores carrascos, que cobravam, das provas difíceis, né? Porque isso, na verdade, é aquilo que mobiliza a gente. Professor muito bonzinho, aquele que era serapático, dava 10 para todo mundo, quase ninguém vai lembrar dele. Vai lembrar, ele era bobinho,
uma tendência natural também a sempre o meio determinar, né? Por isso que às vezes eu até digo, ai, que negócio estranho falar, eu gosto de andar com gente muito bonita, eu gosto de andar com gente inteligente, bem mais inteligente do que eu, porque isso na verdade não é uma coisa que, eu tenho inveja, não, isso faz a gente o quê? Querer sempre melhorar, né? Então por isso que é importante quando a gente vê nossos pais, se tem um caráter importante. Meu pai é encanador, né? Mas eu, nossa, super admiro meu pai quanto homem, quanto pessoa, como inteligência, né? Porque é o que ele passa pra gente, o que os nossos pais, os nossos... É o caráter, não é na verdade se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem uma profissão de outros estados, mas é o valor, né? Então assim, a personalidade, ela é formada por uma totalidade de traços. Por que a gente vai se ver em tudo? Porque todo mundo tem um pouco de cada coisa, né? Então, por exemplo, todo mundo é mais alegre, todo mundo tem traços de alegria, de tristeza, de ser irritado, de ser explosivo. Às vezes a pessoa fala assim, sei lá, alguém super calmo, em algum momento ele aí a pessoa, nossa, não conhecia esse seu lado, porque todo mundo tem esse lado, todo mundo tem tudo. Mas o que na verdade nos faz únicos, né, e realmente somos não só geneticamente únicos, mas também de caráter, é que se a gente colocar ali, né, alguns traços, cada ser humano ele vai ter uma intensidade de traço diferente, sabe? Assim, cada um. Então, assim, o traço de ser alegre, para ela pode ser 10%, para ele 30%, para ela 40%, e assim vai. E essas confluências, esses arranjos que vão nos fazendo únicos. Mas, por isso que a gente fala que tudo, até que se prove ao contrário, é considerado normal, porque não existe uma regra. Como que eu vou poder dizer assim, ser muito alegre é ótimo, ser um pouco ranzinza também é bom? Não tem essa regra. Porque o que determina, na verdade, é se isso aqui me gera funcionalidade. E quando a gente fala de funcionalidade, nós temos que falar de funcionalidade pessoal e coletiva, porque nós não vivemos sozinhos. Então, o que eu olho no indivíduo, se funcionalmente, do ponto de vista individual ou coletivo, ele é aceitável, né? Então, a gente vai sempre, por exemplo, vocês acabaram de falar do menino aí, antissocial, que matou os bichinhos. Para ele, se a gente conversar com ele, ele tá, ok, tá ótimo, maravilhosamente bem. Ele vive muito bem, obrigado, né? Se ele for um psicopata, ele se sente o cara. Mas coletivamente, dá para conviver com esse cara? Né? Aí é um problema. Então, ocorre uma disfunção, né? Porque ele gera problemas para os outros, né? Então, assim, a gente pode dizer que a personalidade, ela é definida por essa totalidade de traços que vão fazer, né, que vão montar aquilo que a gente chama de jeito da pessoa. É o jeito daquela pessoa. Tem pessoa que é muito, às vezes, explosiva, muito chata, aí você é amigo dele, o outro ainda não conhece ele, aí você fala assim, nossa, é o jeito dele. Não tem nada a ver, é o jeito. Ontem mesmo, tipo, uma amiga minha de 25 anos pra cá, aquela sua amiga, inclusive uma amiga minha de faculdade. Nossa, ela é isso, ela é aquilo, eu nunca jamais ia com uma médica dela. Gente, essa minha amiga é super querida, super amada. Fala, cara, vocês têm uma noção totalmente diferente dela, ela não tem nada a ver com isso. Então, muitas vezes a gente também faz uma leitura, né, daquelas personalidades conforme também no contexto, no que está se falando, né, quando a gente vai dar uma opinião. Então, a gente pode dizer que a personalidade é um estado de ser, né, da pessoa, uma forma de ser, e não um estado. Ele não é permanente, por quê? Porque a nossa forma, ela pode sim ser moldada.
Só que quem molda a forma da minha personalidade até uma certa idade é quem? Os pais, os cuidadores. Até uma certa idade, a criança ela vai trabalhar em cima do quê? Que é, como vocês lembram que vocês eram criança, né? A mãe fala assim, não passe nessa linha. Aí você pega e faz assim com o pé, né? Pra ver se você não se expõe todo, né? Você faz assim. Aí quando você vê que não, vai dar ruim mesmo, né? Porque você está testando o pai ou a mãe, né? Assim, aquela coisa do menino. Pega pra menino de castigo, meu filho, meu amor, aí o que esse filho passa a entender? É panela, né? Não vai ter aquele castigo, aquilo não vai acontecer. Então eu começo a entender o quê? Tá certo, eu vou fazer e que vai dar certo, que vai, tudo dá certo, que as coisas vão continuar dando certo. Então a criança, até por volta de 8, 10 anos, ele fica testando, e até mais velho, né? Ontem mesmo essa minha amiga falou, poxa, a filha tem quase 20 anos. A gente fica igual louco, esperando esses meninos mandar uma mensagem, esses meninos mandam mensagem. Eu mandando mensagem, ela não me respondia, eu falei assim, se você não me responder agora, quem vai te buscar é o seu pai. Na hora me respondeu. Quer dizer, a palavra mágica aconteceu, né? Porque a gente é assim, igual eu estou falando aqui, se o professor cobra, vocês vão fazer pronto, se não cobra, vocês também vão se acostumar dentro daquele processo e assim vai, porque nós estamos constantemente sendo formados. Então essa história, eu sou assim, me aceite assim, isso não existe. Isso só existe quando eu não quero mudar. Então vocês vão ver que os transtornos de personalidade, o tratamento primário não é medicamentoso, e sim o quê? Psicopedágio. Eu preciso olhar aquilo que eu preciso melhorar. Por isso que a gente fala que ninguém muda, ninguém. Quem muda sou eu. Então se eu tenho lá namorada, enfim, que vai lá e que te bate, que te degrine a sua imagem, que fala que você é isso, e todas as vezes você aceita, não adianta você ficar falando lá, ai amor, não fala assim de mim, ai amor, não me empurra assim, ai, nunca isso vai mudar, isso nunca vai mudar, né? É igual as histórias de bullying aqui que a gente vê, né, que a gente trabalha. Por que o bullying existe? Porque quem sofre o bullying, ele deixa histórias se perpetuar, ele não reage a ele. Ele reage como? Chorando, passando mal, se recolhendo, né? Porque se eu chego aqui e brinco com ele, nossa, a sua orelha é de abano, ele fica, ai, minha orelha, né? Aí aquilo é ótimo, porque eu achei o que eu queria, que era zoar alguém. Mas se ele vir e falar assim, nossa, é a sua, dá até pra voar. Pronto, o cara já fica todo errado. Né? Já fica pensando, mas será que a minha orelha também é igual a dele? Né? A pessoa já começa assim. Então quando a gente comula no outro, a gente gera no outro a percepção do quê? De se olhar, porque apontar os outros é muito fácil, mas quando eu tenho que olhar para mim mesmo, é muito difícil. Por isso que muita gente corre da terapia, né? Por que corre da terapia? Porque a terapia, muitas vezes, ela vai te trazer essa percepção. Tá, beleza, você está falando do outro, mas e você? Como que você faz isso? Minha namorada não pode, sei lá, fazer tal coisa. Mas eu quero jogar futebol toda quinta-feira. Ué, por que você pode jogar futebol toda quinta-feira e a tua namorada não pode fazer o que ela gosta? Isso não existe. Qual é a diferença desse processo? Então, assim, o traço, ele é um aspecto duradouro de uma pessoa, né? Que pode perseguir essa pessoa por toda a vida, porém, a gente vai tentar moldar. E por isso que o processo inicial é muito importante, né? E todas as vezes que nós estamos com os processos educacionais, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, seja na residência. Agora, às vezes eu estava lá conversando com a residência. É um novo modelo
modelo social, são novas pessoas, são novos comportamentos e, consequentemente, também para nós que estamos diante da educação, é diferente o processo educacional. É como a gente vai acolher, como a gente vai orientar, como a pessoa sente cada coisa, né? Então, assim, esses traços, eles vão gerar a nossa capacidade de socialização, as nossas oportunidades de vida. Por isso que vocês vão ver que daqui uns anos vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Vocês vão olhar e os colegas de vocês mais bem-sucedidos não necessariamente serão aqueles que tinham as melhores notas, que eram os mais que não participava de nenhuma festa porque eu vou estudar. Quem que... Assim, é quase que unânime isso quando a gente olha para trás. Quem são os mais bem-sucedidos? Eram aqueles que têm traços que se acomodam melhor em vários espaços. Por quê? Porque para eu ser bem-sucedido, eu preciso ter uma amplitude. Não basta, por exemplo, eu chegar lá no Einstein da vida e eu ser super nerd e aí eu não sei, por exemplo, conversar adequadamente com alguém que está lá pagando R$3.000 uma consulta. Eu posso ser o nerd que for, o paciente não vai te querer. O paciente vai falar para a administração: não, esse médico aí de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, o cara é um grosseiro, o cara nem sabe falar, o cara parece autista, sei lá, ele fala alguma coisa assim. Então, o que a gente vai ver? É um fator de habilidade. É igual a gente fala com as histórias de traços de pessoas, que a gente conhece muitas pessoas quando elas ocupam cargos, por exemplo, de gestão, de importância, onde ela tem um certo poder. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe ali a pessoa que ela não sabe lidar com esse poder. Então, porque ela tem traços de personalidade que impacta, ao adentrar um cargo de poder, eu tenho que entender que, na verdade, eu não tenho poder nenhum. Quem tem o poder é o coletivo que eu comando. Mas, muitas vezes, a pessoa entende o quê? Não, eu sou o poderoso e todo mundo se comanda a mim. Aí isso dá errado, né? Então, assim, o comportamento final de uma pessoa é o resultado de tudo isso. Como a gente aprende de forma, em intensidade e amplitude com cada traço que eu tenho. Então, assim, eu sou muito alegre, beleza? Mas você imagina você estar lá diante da pessoa que acabou de perder um ente. Ai, nossa, vai morrer, ai, que legal. Peraí, isso é distorção, né? Eu preciso saber adequar os meus traços a cada lugar que eu estou. Então a gente, você já viu isso em psicologia, né? Mas é como se nós constantemente treinássemos, né, o nosso subconsciente dentro do que a gente chama de id, ego e superego. Ou seja, a gente está sempre lidando com o princípio do prazer, da realidade e da perfeição. Então assim, para mim é perfeito passar na residência X. Mas eu ainda estou na faculdade, essa é a realidade, né? Mas aqui na faculdade, o que eu tenho que fazer para chegar naquele meu objetivo? Né? Qual o prazer que eu, por exemplo, tenho que muitas vezes me abdicar? Seria maravilhoso eu passar a faculdade inteira nas festas, né? Curtindo, bebendo, namorando. Beleza, isso é o princípio do prazer. Mas e a realidade? Aonde isso vai me levar, né? Então nós estamos sempre trabalhando com isso, que é o que a gente trabalha sempre no processo. Vocês vão fazer a mesma coisa com os filhos de vocês, tentando sempre trazer o princípio do quê? Da realidade, do prazer, né? E das consequências daquilo que vai gerar o meu comportamento. Então isso é claro. E aí o que seria então um transtorno de personalidade? Gente, um transtorno de personalidade nada mais é do que uma personalidade que traz ao indivíduo prejuízo, ou para ele ou para o coletivo. Então, eu posso ser estranho o que for, mas se a minha estranheza não me trouxer problemas e nem aos outros, está tudo certo. Isso não é considerado um transtorno.
O transtorno ele se baseia no que a gente chama do quê? De disfunção. E quando que uma disfunção acontece? Quando eu tenho o quê? Intensidade e frequência de determinados traços. É isso? Então é isso. Tá? Por isso que a gente precisa entender o contexto de tudo aquilo para a gente compreender se isso vai impactar ou não a vida dessa pessoa. Né? Então, assim, a gente tem muitos transtornos de personalidade, mas a gente tem uma tendência a fazer três grandes grupos, o que a gente chama de clusters. Por que três grandes grupos? Porque são grupos que trazem qualidades bem exuberantes de uma personalidade, que seria o quê? A pessoa ser esquisita. Então a gente vai falar, nossa, as pessoas esquisitas. A pessoa ser expansiva demais. A expansividade, ela também, e aí a gente vai ver que isso em vários níveis. Ou a pessoa ser muito retraída. Então, é o que geralmente a gente mais olha em termos de complexidade no indivíduo. Ou a gente vê um indivíduo muito acuadinho, que fica no cantinho, que não conversa com ninguém, por alguns motivos que a gente vai ver. Ou a gente vê aquela pessoa que está aqui, tumultua e fala, não sei o que é demais, né? A gente fala, nossa, essa pessoa é demais, ou é irritada demais, ou é expansiva demais, ou se aparece demais, né? Então, assim, a gente geralmente são traços que são bem, ou aquela pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, que pessoa estranha, né? Então, assim, essas personalidades, é lógico que elas não são uma classificação absoluta, certinha, rígida, né? Mas elas modulam um pouco os perfis que a gente vai ver. Então aí, ó, seriam os eixos que a gente chama de cluster. Isso tem que saber, tá, gente? Então, assim, dentro do eixo A, nós temos os esquisitos, os paranoides, esquizoides e esquizotípicos. Dentro do eixo B, antissocial, que é o menino aí do coelhinho, o borderline, o histriônico e o narcisista. O psicopata está dentro do antissocial. A psicopatia é um grau máximo elevado de alteração antissocial. Né? A gente tem o antissocial, por exemplo, o político, né? Alguns, a maioria, eles são de personalidade antissocial, narcisista, né? Eles estão ali dentro do cluster B, né? E a gente tem os excitativos, que são os retraídos ali, né? Que é a galera retraída, que tem ou uma personalidade excitativa, ou dependente, ou obsessiva compulsiva. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas é importante a gente sempre, mais ou menos, pensar, né, já determinando aonde esse grupo ali, aonde aquela personalidade vai se encontrar dentro do grande grupão. Aqui no CID-10 ainda tem essa diferenciação, mas isso vai mudar com o CID-11, né? E eu gosto muito dessa aula desse slide, né? Esse slide ali, se você pegar para estudar para a prova, você vai entender todos os transtornos de personalidade. Se existe uma coisa que mostra muito quem somos, é o estacionamento, né? Pode ir no shopping lá que vocês vão ver todas as personalidades lá. É lógico que tem também os que dirigem mal, mas tem aqueles que é pé duro demais, tem que ter noção do espaço, né? Mas assim, de forma geral, essa representatividade aí, ela mostra como cada personalidade se posiciona no mundo, se posiciona socialmente, né, digamos assim. Então, por exemplo, aqui o 8, né? O 8, vejam que ele está milimetricamente estacionado, né? Esse aqui
quem? É o cara da personalidade obsessiva compulsiva. Aqui, ó, eu tenho um cara que está bem no cantinho, como se diz, ninguém me toque, né? Quem que é esse cara? O evitativo, né? Esse aqui é meu marido também. Gente, eu tenho ódio do shopping com meu marido. Por isso que o seu carro é cheio de picado. Você estaciona nesses vagos apertados. Você quer que você estaciona onde? Se ele chegar no carro dele e tiver... Não, eu tenho que ficar procurando no estacionamento um lugar que não tenha ninguém estacionado para ele pôr o carro dele, porque vão picar o carro dele. Ai, não, pelo amor de Deus, Senhor da misericórdia. Então tem as personalidades, né? Como são assim, você vai ver. Aqui no centro, né, quem que a gente tem? As personalidades histriônicas que a gente vai falar, que é muito mais comum em mulheres, né, que são aquelas pessoas que precisam sempre chamar a atenção. Não importa como, se é pela roupa, se é pelo comportamento, se é pela promiscuidade, se é, sabe? Mas são pessoas que elas precisam dessa autoafirmação. O 2 lá é o narcisista, né, que também é uma outra personalidade bastante expansiva. Olha o tamanho do carro do narcisista, né? Colorido, chamativo, ele entende que ele é maior que todo mundo, né? Que ele é grandioso, que ele é importante, né? Olha o carrinho lá, o paranoide, ele está encurralado, né? Paranoide é aquele cara que está sempre achando que estão falando dele, que os colegas do trabalho querem passar a perna dele, e aqui na faculdade é o cara que não faz trabalho com ninguém porque acha que a pessoa vai prejudicar ele no trabalho. Ele está sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, professora, isso aí é delírio? Não, a gente vai ver que isso é diferente do delírio. Esse cara aí, ele não tem delírio, ele tem uma ideia sobrevalorada sobre perseguição na pessoa dele, né? É aquele que acha sempre que a namorada vai trair, que o namorado vai trair, mesmo sem indícios nenhum disso acontecer, né? Então a gente vai ver esse estacionamento aí, ele vai mostrando como cada personalidade, ó, o 6 ali, ó, o antissocial. Por que é antissocial? Porque ele vai contra as regras da sociedade. O antissocial, ele entende que regras não são para serem seguidas. Quem que fez essa regra? Quem que disse que o carro tem que ser assim, assim e não assim? Ele vai contra a regra, né? Quando você vai em entrevista de um antissocial, como que é esses meninos que são presos? O que ele fala? Em nenhum momento ele fala assim, ah, eu entrei no crime porque eu não fui isso. Não, o que ele fala? Eu estou aqui por culpa da sociedade, a sociedade que me fez estar aqui, o governo que não me deu condições, não é assim? Porque o problema é o contexto, não é ele, né? Então a gente vai ver isso daí um pouquinho em cada personalidade. Então a gente vai falar, a gente vai começar falando primeiro desse cluster aqui, ó, do A, tá? Então guardem isso, tem que guardar. Dentro do eixo A, a gente tem 3 personalidades principais: paranoide, esquizoide e esquizotípica. Já vou avisar e reforçar e façam um asterisco, porque essas 3 personalidades é a mais difícil para vocês na prova, porque vocês confundem com esquizofrenia, com transtorno delirante, tá? Então prestem atenção na hora de estudar isso daí, para não confundirem na hora da prova. Bem, então o paranoide, como eu já falei, gente, o paranoide é aquele cara. Alguém aqui já assistiu aquela Grande Família? Lembra do Linneu, da Grande Família? Pronto, o Linneu é um paranoide. É aquele cara que ele tem família, ele casa, ele tem amigos, mas como que ele é? Pouquíssimos amigos, tá sempre achando que o gerente dele vai prejudicar ele, até as pastas ele leva para casa porque ele acha que alguém vai mexer nas pastas dele de noite, não é assim? O paranoide é exatamente assim. Ele é o cara que está sempre desconfiando de tudo. Alguém que está sempre desconfiando de tudo é bem-humorado, gente? Óbvio que não, é o cara que vive no meio da tensão, né? Porque é o cara que chega lá, vamos supor, no escritório,
Tá todo mundo lá interagindo, aí a pessoa fala, vamos tomar um café? Aí ele fala, vou não. Aí dentro da cabeça dele tá assim, vou nada, é capaz de eu morder o pão, acharem que eu tô mordendo outra coisa. Tipo assim, entendeu? O cara tá sempre achando que vão prejudicar ele de alguma forma. Então é uma pessoa que tem uma tendência absurda à desconfiança, né? Medo de ser explorado pelas pessoas, né? O sujeito vive de uma forma onde ele está sempre olhando a realidade de uma forma distorcida. Ele é muito mais hostil, muito mais irritável, consequentemente alguém muito mais ansioso, porque ele está sempre na defensiva, né? Muitas vezes, após anos sentindo-se passado para trás, o indivíduo pode acabar descarregando essa mágoa de forma intempestiva e violenta, aonde muitas vezes, mesmo no ambiente de trabalho como no ambiente doméstico. Imaginem ser namorado, casado com uma pessoa paranoide, é muito sufocante, né? Porque muitas vezes essa pessoa vai ficar o tempo todo achando uma coisa que não tem nada a ver. Então isso daí é a mesma coisa. Por que que o paranoide se cresce? Porque ele se liga com uma personalidade que permite isso. Né? Em geral ele vai acabar, porque quem não permite não fica com ele. Geralmente é muito comum eu ter um paranoide com um dependente, por exemplo, né? Ou seja, eles se ligam nas suas necessidades. E isso às vezes se torna muito perigoso socialmente, né? Os aspectos essenciais, então: excesso de sensibilidade de ser desprezado, são pessoas muito rancorosas, são pessoas que têm uma tendência sempre a interpretar erroneamente as coisas, muito obstinado em relação ao senso de direitos, de normas. Esse daí ele é o oposto do antissocial, né? Ele quer seguir as normas de forma extremamente rígidas, né? São pessoas que têm, assim, olha lá, muito problema conjugal, por causa dessa questão de achar que o parceiro é infiel, né? Tendência a se autovalorizar excessivamente e preocupação com fofocas e intrigas, né? Principalmente no seu ambiente de trabalho ou social. Portanto, são pessoas que acabam tendo muito pouco ciclo social. Gente, o que eu faço com uma pessoa dessa? Terapia. Não tem o que fazer. É terapia. É identificar que ele tem essa personalidade e indicar a terapia. Mas o que a gente falou anteriormente? Alguém muito ansioso, muitas vezes alguém explosivo. Aí o que a gente faz? Dá um remedinho para ansiedade, dá um remedinho para explosividade, mas isso vai tratar o problema? Não, isso vai só o quê? Amenizar o sintoma, mas não vai tratar o problema. O problema é que a personalidade, tá? A outra personalidade dentro dos esquisitos... Professor, sobre o paranoia, como é que a gente diferencia o delirante? Sempre para você diferenciar uma ideia delirante de uma ideia sobrevalorada, você vai olhar se o paciente ele tem consciência daquilo que ele pensa é infundado. Então, por exemplo, se você falar com uma pessoa delirante paranoide que ela está perseguindo, você jamais vai convencê-la de que eu não estou perseguindo ela. Eu vou te arrumar 1000 desculpas, 1000 justificativas e eu não vou ceder a essa indagação. Se eu for uma pessoa de ideia sobrevalorada, você vai falar assim, mas Vanessa, você não acha que é infundado, que não tem nada a ver, você não está vendo que ela nem está de costas para você. Essa pode até ser. Pode ser. Às vezes eu prefiro ficar com o pé atrás. Então, assim, o paciente ele tem uma noção de que o que ele pensa pode ser infundado. Então, quando a pessoa cede, mesmo que pouco, isso não é delírio. O delírio ele não cede. Ele é indissolúvel. Tá? Ele é indissolúvel. Então, o esquizoide, pessoal, é uma população que hoje em dia está até difícil da gente fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque a atual sociedade ela tem tido comportamento de esquizoides devido à tecnologia. Né? Antigamente, por exemplo, na minha época, eu sou tão velha assim, mas olha só, há 20 anos atrás, se você fosse para uma
festinha de família, né? Você não iria ver um menino trancado dentro do quarto, lá sozinho, sem interagir com os primos, com os vizinhos, com as pessoas, a não ser aqueles que realmente fossem estranhos por natureza. Hoje, o que a gente vê? Isso é a maioria, né? Então, cada vez mais, devido à tecnologia, as pessoas têm ficado o quê? Dentro dos quartos, nos seus próprios celulares, optando por profissões muito introspectivas. Hoje os jovens, né, eu vejo isso no meu consultório, transam cada vez menos, tem pouca energia sexual, né? No consultório eu vejo, quando a gente pergunta, por exemplo, para um casal de 20 anos, 30 anos, quantas vezes vocês transam, né? Qual a frequência? Vocês têm uma frequência... É muito comum hoje a gente ouvir o quê? Um casal da faixa etária de vocês? A gente transa 2 vezes no mês, uma vez a cada 15 dias, né? Aí quando você questiona o parceiro, mas o seu parceiro? Não, ele também é assim, doutora, é tranquilo, a gente está muito ligado nisso não. Então, assim, isso é uma coisa muito diferente, né? Se a gente levar em consideração, muitas vezes, a faixa etária, os hormônios de ebulição, né? Aquele negócio relou, tocou, o negócio já pegou fogo. Mas isso também mudou. Por quê? Porque as pessoas se desconectaram muito, né? Até esse mesmo rolou pegou, é difícil. Hoje tudo é muito, né? Você vai ver até o casal, quando casa, ele já dorme em quartos separados, né? Ah, mas por que vocês dormem igual? Ah, pra que eu vou ficar dormindo com o outro me incomodando? Ele ronca, ele se vira muito, não sei o que. Então, assim, hoje até mesmo quando as pessoas vão se unir, elas já têm um senso de individualidade. E isso vai gerando mudanças comportamentais. Mas o esquizoide, ele é conhecido por ser é muito mais comum em homens do que em mulheres, o esquizoide. O paranoide também é mais comum em homens do que em mulheres. O esquizoide, ele é aquela pessoa que ele gosta de viver no mundo dele. Então é a pessoa que não gosta de interagir socialmente, porque não gosta mesmo. Qual é o problema do esquizoide? Por que o esquizoide acaba chegando na psiquiatria, na psicologia? O incômodo é dele? Não. O incômodo é da família. A família passa a entender que ele é alguém o quê? Depressivo. Doutor, esse menino é muito depressivo, ele tem um problema muito grave, ele não sai dentro do quarto, tudo que ele faz é no quarto, ele estuda no quarto, ele come no quarto, ele vive no quarto. Olha, tem 19 anos até hoje, não namorou, nunca teve uma namorada, né? Por quê? Porque isso não atrai o esquizoide. O esquizoide é alguém que ele gosta dele mesmo. Como que eu diferencio um esquizoide de um transtorno depressivo? O paciente depressivo, ele vai te falar assim, nossa, eu tô aqui, mas eu gostaria de estar socializando, eu gostaria de estar vivendo, O esquizoide não, gente. O esquizoide, ele vai falar o quê? Eu amo estar aqui, pra mim está tudo certo, absolutamente certo. Mas você não tem uma namorada. Gente, o esquizoide, ele tem tanta baixa energia sexual que nem se masturbar, ele se masturba. Às vezes a gente fala, mas você não tem namorado, mas você se masturba? Você não sei o quê? Não. Nem sinto muita vontade disso. Só que assim, se pintar uma vizinha que vai todo dia lá na casa, se pintar uma amiga de sala que entende aquela esquisitice dele e fica ali do lado, ele namora, ele transmite tudo no tempo dele. Se for uma namorada muito afoita que quer transar também, ele vai, ai, que preguiça, né? Aí assim, não, calma, peraí, não precisa tanto, né? Então assim, ele não faz essa... Aí vocês percebam que é muito diferente do jovem de hoje. Não. Né? A gente vai pegar aí até os mais velhos hoje, né? Gostam de passar. Tem hora que eu pego pacientes, tipo, sei lá, promotor, juiz, médico. Qual que é seu lazer? Passaram o final de semana trancado no quarto jogando. É um negócio meio assim. Né? Eu tenho amigas que os maridos jogam o final de semana inteiro. Impressionante. Então, é um outro modelo também, né? Que a gente hoje tem que diferenciar, tá? Qual que é a profissão que o esquizoide geralmente ele vai fazer?
Se for médico, cientista, patologista, né? Se for, não tem, o que eles mais gostam é coisas de tecnologia, né? Geralmente eles fazem análise de sistema, desenvolvem softwares, são coisas bem assim, bem de coisas bem intrusivas mesmo. E assim, gente, eles vivem muito bem. Quando que o esquizoide chega, então? Quando ou a família incomoda, ou quando colocam ele para trabalhar em alguma coisa que ele tem que fazer, relação social. Aí ele ansiogeniza, aí ele pira. Então, assim, essas imagens, eles mostram, são quadros que representam as imagens. Então, ó, as personalidades. O paranoide, né? Aqui o esquizoide. Olha lá, que a mulher tá lá, uma mulher bonita, esperando por ele, e ele tá aqui brincando de trenzinho dentro de casa com a ferrovia à frente dele. Então é bem isso, tipo assim, se chegar alguém e falar, cara, você tá brincando aqui, ó. Não, mas é porque eu quero ficar aqui, entendeu? Tipo assim, ele quer, acabou, é o jeito dele, né? Então eles têm essa baixa, né, aquilo que na maioria das vezes desperta um prazer das pessoas, né? Eu vou para a festa da muralha, vou paquerar, pelo amor de Deus, aquele povo fedido, cheirando pó, fumando pó, cheirando não sei o quê, não, isso era minha, meu quarto, né? Pessoa totalmente pouco ou nenhuma atividade produzem prazer nessas pessoas. Eles se parecem ter como se fosse uma frieza emocional, né? Capacidade limitada de apresentar sentimentos calorosos, né? Pouco interesse em ter relações sexuais, tendência a voltar à sua vida introspectiva a fantasias pessoais. Eu tenho alguns pacientes esquizoides, eles adoram escrever livros com finais absurdos, assim, sabe? Umas coisas bem doidas. Falta de amigos íntimos e do interesse. Quem que são os amigos do esquizoide? O próprio irmão, o vizinho que nasceu do lado da casa, o primo que frequenta a casa, não é assim amigos que ele faz na escola, não, é alguém que na verdade é íntimo já da família, né? Indiferença, elogios e críticas, isso é outra coisa que difere do depressivo, né? Alguém depressivo, se você fizer uma crítica, ele se desmorona, né? Ele sente muito aquilo. O esquizoide não, se você falar pra ele que ele é feio, ele, tá bom. Nossa, você não sei o quê. Tá bom. Quer dizer, ele é totalmente diferente, ele não sofre, né? A preferência é quase que invariavelmente por atividades solitárias e são pessoas que são insensíveis às normas sociais. Exemplo, um esquizoide no ônibus, tá lá uma placa da gestante. Aí ele chega e senta. Aí alguém chega e tipo assim, ele não tem essa percepção. Ou ele está lá sentado e está uma mulher gestante em pé. Ele não é daquele que vai levantar e falar, senhora, pode sentar. Ele está viajando, às vezes isso gera até um prejuízo, porque uma pessoa dessa, ele pode ser o quê? Muitas vezes sofrer uma hostilidade, né? As pessoas entendem aquilo como uma má educação. Então é aquilo que a gente fala. Por exemplo, esse tipo de personalidade, o problema, a disfunção é para ele? Não. A disfunção desse aqui não é para ele, é o coletivo. Ele impacta muito mais coletivamente do que individualmente, porque a vida, para ele, está tudo certo, né? E essa daí a gente já vê um pouquinho mais também coletivamente no sentido do exagero, assim, das imagens, né? O esquizotípico, pessoal, ele é um pouco melhor no quesito sociável, porém ele é esquisito demais. Em geral, ele é esquisito ou na sua imagem física, ou ele é esquisito nas suas suposições. Exemplos de esquizotípicos assim, que a gente conhece, que já até morreu, aquele Zé do Caixão,
aquele Henri Cristo que se vê. Isso aí são tipos de personalidades esquizotípicas. Muitas pessoas que criam seitas, criam lugares que as pessoas começam a frequentar e aí a usar. Muitos deles têm essas personalidades esquizotípicas. A pessoa é meio esquizotípica, ela está lá numa terra e caiu num buraco. Aí esse buraco é do esteroide que carregava a energia de Marte, que vai proliferar, e aí ela começa a falar que tem gente que faz o quê? Segue, acredita, e assim vai nascendo as seitas, né? As religiões doidas, os negócios. Então, em geral, esses negócios são voltados a pessoas esquizotípicas, né? Eles também são pessoas que muitas vezes têm dificuldade com os amizades, porque é muita gordura, né, gente? É um negócio muito assim, fora da curva, né? Você tem que ser bem viajado também, né? Muitas vezes, aonde que essa galera viajada ela encontra um espaço? Com aquelas pessoas que estão desesperadas por algum problema na vida, que está se apegando a qualquer coisa. E aí ele fala, não, isso aqui pode ser a salvação, por que não? Né? Assim. E aí a gente vai vendo que ali ele se cria, né? Eu estava vendo esses dias, é engraçado, uma coisa idiota, mas eu estava fazendo essa constatação. Aí eu fazendo registro, não sei o que, como às vezes a gente vai vendo algumas coisas na internet, né? Aí ela já vai aparecendo tudo pra você, né? Tipo assim. Aí eu comecei a ouvir esses blogueiros que vêm de dieta, né? Hoje desde manhã eu tava rindo. Eu ouvi um áudio, não, hoje eu vou ouvir esse áudio até o final. Era quase aquela coisa que eles vendem, né? Eu ouvi, você vai no seu contrato. Aí eu falei, porque é um hormônio revolucionário, parará, e parará. Eu fui pro HD ouvindo o áudio. Pra não afinal a mulher falar que era o quê? O revolucionário? Insulina. O problema é isso. Aí depois eu tava rindo sozinha e falei assim, é assim que a gente cai nos contos dos lugares, né? Porque a gente sai acreditando que sempre tem o quê? A fórmula mágica. E quando você quer muito alguma coisa, você vai acreditando. Então são pessoas que elas podem até se dar muito bem, né, gente? Principalmente no mundo quê? Místico, né? Eu sou bem esotérico, aí eu abro uma loja esotérica, e aquilo vende, né? Aquilo dá certo. Por exemplo, o Henri Cristo é famoso, vai ganhar dinheiro, se apresenta, né? Aqui perto de nós, alguém que é do Acre? Você lembra, não sei se você lembra, que alguns anos atrás teve um caso desse de esquizotipia na sua cidade. Um menino que escreveu o quarto inteiro, que colocou uma estátua no meio do quarto. Saiu até no Fantástico. O menino estudante, eu acho que até os pais são médicos e ele é estudante de psicologia. Então, olha, se vocês olharem na internet, aquilo ali é o protótipo da esquizotipia. Vocês vão ver as paredes do quarto, parecia que ele colocava régua para escrever. Mas aí eu pergunto a vocês, gente, vamos lá, vamos pegar um exemplo como esse. Cadê o pai e a mãe desse menino que nunca viram isso? Porque assim, é impossível ele fazer tudo isso que ele fez, porque aquilo ali ele demorou meses e meses para fazer aquilo. Aí eu te pergunto, será que isso daqui influencia? Porque não é possível. Ele devia falar o que para a mãe dele? Não, no meu quarto ninguém entra, fechava a porta, deve ser. Agora tu é a mãe, tu não ia ter curiosidade não. Rapaz, eu trancava a porta. Não existe o negócio dele. Então, aí quando aparece o negócio, é a consequência do que você, de uma certa forma, negligenciou, né? Digamos assim, porque você pois é. Aí você acha que isso aqui, olha aí, ele estava fazendo, era um. Você acha que a pessoa, qual que é o
Qual que é esse? Onde vocês acharam? É Bruno Paulo. Ele é Bruno Paulo. Não conhece ele. É festa. Eu ia dizer da a Sabrina tá com dois. Ele tem cara de doido. Estamos falando disso. A pessoa esquisita Tem boas fotos mais Isso tudo bem tava rápido. dentro da parte com isso é o quarto dele. Aí, ó. Ele assiste todas as sessões. Como que alguém coloca uma imagem dessa bem no quarto que ele está indo ver? Olha o tamanho de pegar no Olha só. Isso é o papo dele. Isso aqui só veio à tona porque ele desapareceu. A história Isso é o quarto, paredes do quarto dele. O quarto dele, todas as paredes eram assim. Agora, como é que a mãe do marido viu isso? E essa história agora igual. E a estátua? Ele escrever na parede. Entendeu? Então, assim. E aí, olha só pra vocês verem. Olha aqui pra vocês verem o que aconteceu com ele. Tirando foto da personalidade. Então, assim, é um esquisito, né? Ele tem carinha de esquisito, né? Esquisito é esquisito, gente. Vocês vão ver, esse cara é esquisito. Esse cara é esquisito. Não, gente, ele tem feio, porque ele é bonitinho, mas ele é feio, mas ele é Essa questão da feiura é engraçada, né? Porque a questão do feio que a gente fala, ele é muito relativo. Você já percebeu, às vezes tem uma pessoa que você fala assim, ela não é bonita. Aí você começa a conviver com ela, depois de tempo você acha ela bonita. Ah, mas é verdade. Isso é muito engraçado. Eu me lembro uma vez, eu tenho engraçado dessa pessoa que ela comigo. Eu só namorava um homem bonitão, assim, sabe? Eu tinha uns namorados, quando eu chegava, era muito engraçado. Eu morava numa rua 6 agora, meus pais moram até onde essa rua, vocês saíram há 50 anos. Então assim, a gente cresceu. Eu amava os namorados bonitos, quando meus namorados chegavam, a mulherada tudo saía pra rua, queria ver meus namorados, era uma sensação. E aí, assim, quando eu já conheci, eu já tinha aquele perfil de namorado bonito. E aí, meu marido, né, ele não tem esse perfil de homem bonito. Aí, quando eu conheci meu marido, e eu fiquei meio quieta, não falei pra ninguém que eu tava ficando com ele. E aí um dia ele falou assim, vamos assistir um filme, não sei o que. E minha melhor amiga, minha melhor irmã, comadre e tudo, nem ela estava sabendo que estava ficando com ele. E por coincidência ela me viu no shopping. Gente, ela me ligou no outro dia. Que esse horroroso que você tava, e não sei o que. E começou a falar um ponto assim com meu marido. Nossa, calma, peraí, ele é bonitinho, né? Assim, não sei o que, né? Aí eu já ela ri com ele, brinca e fala assim, compadre, não é que hoje eu te acho bonitão? Então assim, tudo é muito relativo, né? Como a gente vê, então a feiura. A gente pode ver alguém assim, né? Agora esquisito não, gente, esquisito é esquisito. Você vai ver ele vai falar, não, esse cara é esquisito, essa mulher é esquisita, não tem jeito não. Então assim, ó, os esquisitos é a mesma coisa, né, gente? É muito complicado. O que eu vou tratar no esquisito? Só quando ele tiver algum problema, né? Algum problema que justifique isso, né? Assim, não, eu acho engraçado, meu namorado que eu tive, ele é parente, assim, ele é bem bonitão. Aí a primeira vez que meu marido me viu, aí ele ficou meio assim, mas ele se acha que tá de boa. Aí ele senta, conversa, é muito engraçado, assim, sabe? Mas o fulano fica assim, sabe? Eu falo, ó, tá vendo? Tem que ter autoestima, não é beleza não.
autoestima, pessoa tem. Então, assim, a gente vai ver aí que são pessoas que eles só vão realmente precisar de uma psicoterapia, de um psiquiatra, se ele tiver algum problema que envolve ali a ansiogeniza e tudo mais. Mas são pessoas que vivem dentro da expectativa deles, né? Professor, de novo se a gente conversar, ele sabe que ele ainda é igual dele. Cara, a pessoa sabe que ela é esquisita, né? Ela mesma sabe, ela não é iludida, não. Ela sabe que ela é. Mas pra ela tá tudo certo, entendeu? Não, mas assim, tipo, ela não acredita que é igual dele, não. Tipo, não tem jeito é isso. Como assim? Tipo, as meninas lá, esse negócio que ele inventou pra ele não é igual dele. Tipo, aquilo é uma verdade, ninguém consegue convencer ele de nada. Não, ele não tem isso que ninguém consegue conversar. Não, ele fala, olha, isso aqui eu gosto, eu faço isso. Sabe, ele vai mudar, assim, mas ele não é nada. Porque é um homem esquisito. É um homem, assim. Entendeu? É igual você pensar, eu gosto de ser feliz. Não é uma algo delirante, é algo que. Mas. Não é? Eu gosto de beber, eu gosto de bolo, eu gosto de. É igual, por exemplo, quem aqui lê signo? Olha aí, um monte de gente lê signo, né? Abre lá e vai ver o signo, tipo assim, a previsão do dia do signo. Não vem até lá na UOL? Pronto, eu tenho um conhecido, eu nem vou falar o nome dele, que ele agora se tornou meio. Mas ele conta pra gente, ele é super inteligente. Sabe o que ele conta? Que ele, quando era mais novo, para se sustentar, e ele escreve muito bem, ele é o cara que escreveu os signos da página da Folha de São Paulo. Aí ele fala assim, mas como você... escrever qualquer coisa lá e tá tudo certo. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Entendeu? Então assim, olha que interessante, essa pessoa agora concorreu inclusive a prefeita de Porto Velho. Olha pra você ver que interessante. É alguém que tem na personalidade uma capacidade de convencimento. Olha aí. Olha pra você ver. Quando ele era jovem, ele fazia isso. Ele conta, a gente morre de rir. E ele conta uma propriedade aqui. Aí eu era daquelas que podia ler no signo. Eu depois disso, depois que eu soube disso há alguns anos, eu falei, cara, não leio mais signo. Mas assim. Mas sim, explica um pouquinho. Não, veja só. Veja só. Aí é o que a gente está falando. Não é que não existe a questão numerológica, sim. Mas aquilo do todo dia. Hoje o seu dia vai ser assim, assado, a sua cor tal, não sei o que. Fazendo o que a gente Isso, exatamente. Você acaba fazendo assim. Na verdade, eu faço o seguinte, tipo assim, eu sei que é tal, mas a gente como aquilo, eu acho. Sim. Tá, então aqui, ó. Agora a gente vai fazer esse tipo, eu sou católico. Você não já Vou fazer assim. Então aqui, ó. Se a gente olhar aqui no estacionamento, onde estão os esquisitos? Né? Ó, o esquizoide ele está aqui sempre querendo fugir, né? Ele não está afim de ficar no meio da muvuca, ele quer ficar na dele, né? O esquizotípico lá, ó, é uma nave. Ele é o diferentão de todos eles, né? Então, assim, é o cara lá de Varginha, é o buraco de não sei aonde, né? A pessoa que o ET está chegando o OVNI, foi visto o OVNI, não sei o quê, né? E o outro ali é quem? O paranoide, que acha que está sempre o quê? Encurralado, que é o número 1 ali. Então, olhando ali no estacionamento, a gente percebe que os esquizoides, já, por si só, eles estão aonde? Nas extremidades, né? Eles já estão nos limites para fora ali, em todos os aspectos, tá? Agora, entenderam isso aqui, gente? Então, nós falamos desses três aqui, ó, desses três primeiros: paranoide, esquizoide, esquizotípico, todos esquisitos, cada um na sua esquisitice. Principal tratamento: psicoterapia.
E se eles sofrerem por algum motivo, a gente trata no sintoma, ok? E agora a gente vai falar dessa galerinha do meio aqui, que essa galerinha do eixo B, o B já fala, é a turma do barulho, né? Essa é a turma do barulho. Esses aí vão fazer muito barulho e é um dos que mais impactam na vida da sociedade, né? Na verdade. Vocês, como médicos, pegaram muitos cluster Bs na vida de vocês. Então, o primeiro é o antissocial. Muita gente confunde esse termo antissocial como sendo alguém que tem fobia social ou medo de se expor socialmente. Não tem nada a ver. Esse antissocial, ele está diretamente linkado ao quê? Aquela pessoa que é contra as regras sociais. Não é que ele tem medo de se expor, pelo contrário. Todos os antissociais são extremamente expositivos na sociedade, todos eles, né? Então, o antissocial, a gente pode dizer que ele é um predador intraespécie. Por que ele é um predador intraespécie? Porque ele não segue regras. O antissocial, ele entende que o mundo quem pauta é ele, as regras são dele e ele faz como ele quer. Nós temos vários níveis de antissocial. Desde aquele que faz isso dentro da sala de aula, por exemplo, até esse que faz com os animais ou com pessoas. Né? Por quê? Porque nem todo antissocial, ele a princípio mata, ele a princípio judia de alguém. Na verdade, isso muitas vezes vem como consequência dos objetivos deles. Podemos dizer que os antissociais, eles são obstinados. Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá um menino que tem um comportamento antissocial, que vai entrar numa casa para roubar, e ele quer roubar. Ele não necessariamente, ele entrou ali pensando em matar ninguém. Mas a pessoa entrou ali naquela situação, de alguma forma apareceu, e ele tem que fazer o quê? Eliminar o que está no caminho dele, porque ele vai procurar sempre o seu objetivo final. Então, assim, o antissocial, a gente pode ter desde as pessoas que têm um comportamento antissocial, aonde ele não necessariamente tem esse caráter de matar, de judiar, ou até mesmo de colocar a mão. Por exemplo, um político que está lá e fala assim, queima aquele fulaninho lá que ele está atrapalhando a gente. Ele não está pondo a mão dele, ele não está indo lá matar, mas ele está mandando. E se ele está mandando, ele é um antissocial. Se ele tem esse ímpeto, é porque ele é um antissocial. Então, assim, o antissocial é algo que também começa muito na juventude. Exemplo, a gente vai estudar, por exemplo, TDAH. É uma patologia com muito risco da pessoa acabar se tornando antissocial. Por quê? Muitas vezes é o menino que vai lá para a sala de aula, principalmente numa escola sem recurso, que ele não consegue se atentar, ele não consegue ficar parado, o que ele começa a fazer? Pula o muro e encontra o que do lado de fora? Coisa que não deve. Então é o prato cheio. A gente diz assim, tem patologias basais, por exemplo, a criança que tem um retardo mental, ela é suscetível, ela é vulnerável. Nós podemos dizer que essa questão do antissocial, ele tem muito a ver com essa vulnerabilidade, com o meio onde essa pessoa está. Por exemplo, uma pessoa que cresce vendo o pai determinar coisas desse tipo, aquilo para ele passa a ser completamente normal. Completamente normal, né? Então, assim, eles não se ajustam às regras, né? Por isso que muitas vezes a gente vai ver assim, a família inteira sendo presa porque faz parte de um tipo de esquema. Aqui em Porto Velho tem muito disso. É um monte de gente aí que banca de bonitão, carrão, motona, lancha todo final de semana aí no Candeias. Daqui a pouco
aparece, né? Todo mundo preso, todo mundo Natal, não sei o quê. Porque assim, o filho ele já vem na toada daquilo que ele já cresceu e que para ele tá tudo certo, né? Ele começa a fazer igual. Então, geralmente são atitudes abertas e desrespeitosas às normas, regras, obrigações sociais, insensíveis aos sentimentos alheios, estabelecem, gente, o antissocial, ele é super social. O antissocial, ele derruba avião, é o cara que conversa bem, fala com todo mundo, tem um poder de convencimento absurdo. Se vocês olharem esses chefes de facção, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, é fascinante conversar com esses caras. Eles são extremamente sedutores. Por isso que não tem nada a ver com como se a pessoa tivesse medo da sociedade. Não, pelo contrário. Eles são extremamente manipuladores. Como é político falando? A gente fica assim, a gente fala, nossa, queria falar igual eles. Como que é político na eleição? Abraça, beijo, né, todo mundo. Então, assim, isso é o quê? É um tipo de convencimento. Depois ele está lá fazendo o quê com você? É assim? Então, é isso. Né? A gente tem todas essas características que são inerentes a determinadas situações da personalidade. São pessoas que têm baixa tolerância à frustração, são muitas vezes incapazes de assumir a culpa deles, né? Tendência a culpar os outros, né? Então, aquilo que eu falei, o problema sempre é o mundo, nunca é ele, né? Tratamento disso daí. É a mesma coisa, gente. São pacientes com muita personalidade forte, muitas vezes são impulsivos, são agressivos, né? São determinantes. Então, assim, a gente tem também essa situação que a gente precisa olhar. Não vai melhorar a personalidade em si, mas a gente contém. Por exemplo, se é um antissocial extremamente agressivo, extremamente impulsivo, que está solto na sociedade, se a gente conseguir fazer com que ele tome um estabilizador de humor, seja menos hiperreativo, a gente já ganha uma certa proteção às pessoas que estão àquele redor, né? Então são pessoas que podem ter muitas sensações de raiva, de depressão, de ansiedade, né? Mas é muito difícil a gente lidar com essas personalidades. Quanto mais grave for uma personalidade antissocial, menos tem o que se fazer. E por isso que em alguns países essas pessoas elas são condenadas quando fazem uma coisa muito grande, elas são condenadas à prisão perpétua ou à morte. Porque não tem o que fazer, gente. Quem é assim, ele vai ser assim a vida inteira. E principalmente quem é assim, as pessoas que têm psicopatias, né, antissociais, envolvendo, por exemplo, abuso de criança, abuso sexual, ele não para. Você pode prender ele 1000 vezes, as 1000 vezes que ele cair na rua, ele vai fazer de novo, tá? Então, assim, dentro da psicopatia, dentro do antissocial, quem que nós encontramos como instância maior aí? O psicopata. Então, assim, a psicopatia, que é vocês estão falando desse menino, né? Lógico que a gente não via a história, mas digamos que fosse, né? A psicopatia ele é o grau máximo de transtorno da personalidade. De qual personalidade? Da antissocial. Então não são coisas separadas, tá? Assim, não é psicopatia um tipo de transtorno de personalidade. A psicopatia é uma subestação, é uma classificação plus dentro da personalidade antissocial, tá? Professora, e quando assim, a gente vai ler o termo sociopatia, falando nível mais baixo. É como se fosse assim. Isso tudo aqui é antissocial. É como se fosse assim. Isso tudo é uma personalidade antissocial. Aqui eu tenho instâncias, né? Então aqui, lá no pontinho eu tenho psicopata.
psicopatia. E aqui tudo para baixo eu tenho a sociopatia. Então esse grupo de sociopata é muito maior. Esse núcleo de psicopata é 1% da população, então está lá em cima. Tá? Mas tudo isso é disso aqui, é de uma personalidade social. Tá? Então assim, a psicopatia é o grau máximo dessa personalidade, é algo que a gente não consegue. Geralmente a pessoa geneticamente ela já nasce predeterminada a ser um psicopata. É muito mais comum em homens do que em mulheres, geneticamente, né? Bem mais comum. E assim, ó, gente, a psicopatia é um estado de ser da pessoa. Por isso que não tem como mexer. Tanto é que o psicopata, ele nem passa se a gente fizer um teste de mentira, aquela máquina de detector de mentiras, o psicopata, ele passa assim, tranquilamente. Ele não tem nenhuma alteração fisiológica naquela máquina. Ele não transpira, ele não tem aumento de frequência cardíaca, porque é dele, é ele, é o basal dele. Ele faz tudo muito dentro do que é ele. Então, assim, a psicopatia é muito complexa, né? É algo assim que realmente dá medo, né? Esse menino que pega aí o coelho e faz isso, ele pode fazer isso com outra pessoa? Pode fazer com outra pessoa, né? A gente tem que entender qual que é, né? Mas isso é uma das coisas que, quando eu trabalhava no CAPS infantil, quando a gente vê, a família chega muito desesperada, porque a família fala assim: doutor, é muito estranho. Ele pega, quer ver uma coisa que o psicopata adora fazer? Cortar rabo de gato, ver ele ficar. Aí a criança pega pra mãe e fala: ai mãe, olha que legal. Aí a mãe, gente, como que uma criança pode estar achando legal isso, né? Então eles começam a achar estranho que é uma criança que acha legal coisas violentas demais, né? Coisas. Só que hoje o que acontece com a atual sociedade? De novo, é outro transtorno que a gente já nem consegue mais achar muito o fio da meada, porque esses videogames é tudo coisa assim, matando, pisa na cabeça e pega o machado, né? Até esse negócio de criancinha já é assim. Então também hoje até isso tem dificultado até onde algumas coisas dessas que a gente vê aí na internet acontecer, ela realmente é uma psicopatia ou ela é uma indução daquilo que a pessoa está vivenciando freneticamente na vida dela. Então assim, eu fiquei abismada. Esses dias eu fui num congresso no meio do ano no Rio e eu estava lá na praia, já descansando, veio uma mulher lá e falou: fui dar uma massagem no meu pé. Aí ela ficou lá conversando comigo, ela ficou 3 horas lá. Aí ela contando, né, o filho ligando, ela me contando, por exemplo, o filho dela passa o dia inteiro jogando. Ela morava num apartamento que os vizinhos reclamavam do som, que é esses jogos de... Aí lá, então, doutora, aí agora, eu mudei até para uma casa para ele jogar mais à vontade, me incomodar os vizinhos, gente. Eu olhava assim, eu olhava pro mar, olhava para ela assim, o mundo está acabado. Então assim, gente, não tem, como que é a cabeça de uma criança dessa, né? Qual a expectativa? É muito complicado. Então até isso, as questões dos transtornos de personalidade, eles têm tido um viés, né, muito importante em relação ao estímulo que essas pessoas recebem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também, né? Aquela, por exemplo, aquelas crianças que, igual acontece muito nos Estados Unidos, uma criança fica ali, e depois ela entra na escola e sai matando todo mundo. Traços, por exemplo, de psicopatia, ela premeditou ou de sociopatia? Em geral, não. Em geral, não é de psicopatia, é mais de sociopatia. E geralmente é uma sociopatia, ou muitas vezes também é assim. Por exemplo, não é nem antissocial, às vezes é um border. Por exemplo, border, eles são impulsivos. Border, quando tá com raiva, quebra tudo, bate, mata, entendeu? Porque ele está sob a reação da impulsividade. Hoje o que acontece muito com essas histórias aí
essa questão assim, a pessoa tem algum problema, né, assim, com a personalidade, de várias diversas possíveis, né, e aí ela tem dificuldade de se inserir socialmente, ela se revolta com isso, e aí ela toma essas decisões pautadas no que ele vê na internet, no que ele começa a seguir de grupos, né. É muito comum hoje você ver, por exemplo, quando eu trabalhava no CAPES infantil, eu criava vários perfis falsos e eu entrava em várias comunidades para entender. Então, assim, eu entrava em comunidades de automutilação, de suicídio, de violência. É uma parte, é um mundo paralelo. Então, hoje, uma pessoa que fica ali com uma arma dessa que se chama internet na mão, você ganha o mundo e ganha o mundo em cima daquilo que te afaga, né? Então, assim, se eu estou contra o mundo, o que eu vou procurar? Né? Então, assim, e aí que mora, muitas vezes, essa falta de olhar da família, de alguém que cuida, de perceber isso, né? Igual, por exemplo, eu tive um caso aqui que hoje esse menino, ele matou o próprio pai, isso foi aqui em Porto Velho, né? Por que ele matou? Esse menino já tinha histórico de psicopatia. A família já acompanhava, né? E aí, assim, ele matou o pai a martelada na cabeça, dormindo. Só que, tipo assim, no quarto dele era cheio de arma. Era serrote, era martelo, era faca, tudo embaixo do colchão. Quer dizer, é aquela coisa que muitas vezes a pessoa acha o quê? Que não vai acontecer. E aí ele matou o pai em que momento? No momento que o pai falou não. Né? O pai não deixou a namorada dormir na casa, ele se revoltou, o pai lá deitar e ele matou o pai. Tive aqui um caso também que a irmã matou a outra por causa de uma progressiva. A mãe era boazinha, acho que eu contei essa história aqui já. Elas eram uma, tipo, uns 16, outra 13, 14, uma coisa assim. Família pobre, haja renda, não sei o que, as duas cada um queria fazer progressiva, e a mãe prometeu, tipo assim, a irmã Ruth e a irmã Raquel, né? Aí a mãe falou, olha, quando eu receber a Bolsa Família, eu vou pagar a progressiva para vocês. Primeiro para uma, depois para outra. Aí, óbvio, a mãe pagou primeiro para a irmã boazinha. Aí chega ela em casa, tá lá a irmã comendo pipoca com o namorado, a outra filha. Aí a mãe, oi, boa tarde, entrou na cozinha, a filha pendurada e escalpelada. Aí a mãe começa a gritar e a filha chega, nossa, meu Deus! Essa mãe, por exemplo, desse pai, até hoje eles fogem dessa filha. Eu atendi essa menina aos 13 anos no CAPES, há muitos anos atrás. Por quê? Porque se a mãe sabia que a menina não tinha como se auto-escalpelar e nem colocar-se numa altura que ela estava para se matar. E a mãe ficou desesperada. Né? E o que ajudou ela? O namorado, que é bem aquela história da Ristoffen. Ela não pôs a mão, ela seduz, que é o que eu falo, essas pessoas elas são sedutoras, elas são envolventes. Então assim, ela seduz, né, uma situação para aquilo acontecer. Essa coisa da pessoa entrar e isso não é muito assim do psicopata, porque o psicopata ele é elaborado, ele é inteligente, ele programa, ele faz, sabe? É uma coisa diferente. Ele saiu de cidade em cidade matando o pessoal escondido no porta-malas. Não, isso é que o psicopata mesmo, ele só é pego porque ele quer ser pego. Porque ele é muito elaborado. No caso mesmo, o carro dele estava no lugar. Por quê? Porque na cabeça dele, o psicopata, o que ele faz é como ele pintar um pato. Chega uma hora que perde a graça, porque ele precisa assinar. E aí a hora que ele assina, ele é pego, entendeu? Então assim, tem isso também. O psicopata ele tem esse grau de elaboração que não transpassa, né?
por isso que assim, tem um livro, quem gostar de ler, que fala assim, reze para o psicopata nunca cruzar o seu caminho. Porque você não percebe o psicopata, ele está entre nós. Ele não é esquisito, ele não é estranho, ele é sedutor, né? E aí você tem não só o psicopata, mas o sociopata, por exemplo. Quantos e quantos homens, que é o que a gente chama, por exemplo, de malandros, que dá golpe, tipo assim, ele vive disso, tipo, se relaciona com uma mulher aqui, dá o golpe, arranca o dinheiro, não sei o que, daqui a pouco ele tá com outro, é um golpista. O golpista, ele é um antissocial, mais brando, mas ele é um antissocial. Né? Por exemplo, no presídio, eu me lembro muito bem de um paciente que eu tinha lá, que ele não se conformava de estar preso. Ele dizia que ele não era um assassino, que ele não era uma pessoa grave. Ele vendia remédio falso para câncer. Ele ficou riquíssimo vendendo kits para câncer. Então, quer dizer, olha só, na cabeça dele, ele não matou ninguém com a mão dele. Ele não foi lá, atirou ninguém, mas quantas e quantas pessoas morreram acreditando que aquilo lá ia curar o câncer da pessoa, né? Gente, tá na hora, né? Vou liberar. A gente continua na próxima aula. O transtorno de personalidade realmente... Eu não vou estender hoje que vocês estão de prova, né? A gente tem mais um dia para esse Pois é, vai terminar, a gente não tem como. Porque aí na próxima semana a gente vai estender, tá? Para pensar no professor no final. Quem quiser faltar a sala, vai ter será que cortar uma da outra? Será que você Vai.